noite a todos. Vamos fazer a prece inicial para darmos início ao momento de reflexão do Evangelho. Vamos todos acalmar a nossa mente, serenar os nossos corações, elevar o pensamento a Deus, pedir a bênção, o amparo e a proteção nessa noite bendita, que a sua luz divina seja derramada nesse ambiente, envolvendo cada um de nós, aliviando-nos das dores, das angústias e aflições, nos trazendo a paz, a tranquilidade, equilibrando as nossas energias, os nossos pensamentos, para que possamos estar nessa calmaria, sentindo a sua presença divina no mais profundo do nosso ser, para que possamos abrir nossos corações e entregar a vós esses momentos de angústia e aflição, para que através da sua misericórdia possa nos trazer a cura, possa nos fortalecer, possa nos alimentar nas nossas fraquezas, fortalecendo a nossa fé, revigorando as nossas energias, para que possamos ter a coragem, a determinação para enfrentar todos os obstáculos que são apresentados, para que possamos superar todos os momentos de angústia e sairmos vitoriosos na fé, na confiança de que o seu amor vai nos fortalecer, vai nos dar condições necessárias para vencermos todos os empeços obscuros que está nos impedindo de avançar, de acreditar, de evoluir. Assim, agradecemos mais uma vez por todo o amparo que tem nos dado, pelas orientações que nos tem feito para encontrarmos o caminho mais adequado e designado por vós. Graças te damos e que assim seja. Então vamos lá, hoje nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho de São Mateus, que consta lá em capítulo 5, de versículo 44 a 48, onde Jesus fala sobre o homem de bem. Nessa passagem ele fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Pois se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, esse ensinamento vem nos trazer as diretrizes que nos levará à perfeição, sabendo que o máximo da perfeição não é tornar-se tão perfeito quanto o Criador, que é a perfeição absoluta. Isso seria impossível para nós que nos encontramos ainda no caminho em busca da nossa melhora, do nosso aperfeiçoamento, que ainda carregamos muitos defeitos, muitas imperfeições em nós. Então, tornar perfeito numa reencarnação só é quase impossível, né?
Então, na verdade, toda essa passagem, essa diretriz de conduta para chegar à perfeição, para nós seria orientação para encontrarmos a perfeição relativa, em comparação com a perfeição absoluta que só o Criador tem, né? Então, amar os inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam, já nos levaria a uma perfeição relativa, é claro. Mas se olharmos cada um desses passos sugeridos por Jesus, para nós já é um grande obstáculo a ser superado. Porque como amar os inimigos? Se nós temos dificuldades até de amar aqueles que estão no mesmo convívio conosco, que até consideramos parceiros, amigos até, entre aspas, mas que não é declarado um inimigo, mas apenas por uma visão contrária à nossa sobre um assunto, uma opinião diferente, já leva a uma discussão ofensiva que de uma hora para outra pode se criar uma inimizade. Imagina amar um inimigo que já é declarado, uma pessoa que não nos quer bem, que nos deseja o mal, e se não fazem o mal para nos prejudicar de todas as formas, né? Então, como amar uma pessoa dessa, que já nós temos como verdadeiro inimigo? Como fazer o bem a alguém que nos odeia, que nos quer mal? Então, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, que a maioria das vezes nós temos dificuldade de orar até por nós mesmos, nas dificuldades que nós nos encontramos, que dirá parar algum minuto do seu tempo para fazer pedidos, rogativas para alguém que te quer mal, que te faz o mal, que é declarado inimigo, né? Então, essa passagem que Jesus fala que ser semelhante ao seu Criador, fazer o bem, daí nós percebemos o quanto estamos distante de alcançar esse patamar de se tornar um homem de bem, uma pessoa de bem. Então, não é só declarar, falar assim, ele é um homem de bem. O que significa ser homem de bem, que hoje está tão popular, caiu na boca das pessoas falar, se declarar homem de bem. Fulano é homem de bem. Por quê? Por que ele é homem de bem? Porque tem uma religião? Porque tem uma família? Títulos sociais que nós sabemos que muitos que se vangloriam de usar títulos de pessoas do bem, enquanto está à vista da sociedade, e que quando está por trás, às escondidas, fazem coisas terríveis, vergonhosas. Homem de bem é o que Jesus falou aqui.
é aquele que ama o seu inimigo, que faz o bem para aqueles que te perseguem, que te odeia. Homem de bem é aquele que ora pedindo a Deus para abençoar aquele que te calunia, que te faz injustiça. Esses são homens de bem, que está vivendo sob a lei divina de acreditar que as pessoas que estão no seu caminho, de alguma forma, está servindo de instrumento divino também, como instrumento para educar, para corrigir, que está sendo usado como instrumento da lei. É aquele que tem aquela capacidade de passar por cima do seu orgulho, do seu egoísmo, para perceber o outro como seu semelhante. Porque quando Jesus fala saudar um que te sauda, que te quer bem, o que você faz de mais com isso? É mais que a obrigação ser educado, cortês com todo mundo, principalmente com aquele que é simpático a nós. Agora, ser educado, cortês com alguém que esbraveja com você, que te faz passar por situações humilhantes, que te faz maldade, daí sim. Daí seria uma pessoa que tinha a força interior necessária de superar, de perceber o outro como alguém doente da alma, que está precisando de cuidados, que está precisando de oração, né? Esse seria o homem de bem. Mas consta no Evangelho que para nós começarmos então a exercitar atitudes, comportamentos de pessoas de bem, tem como exemplo Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fazia um exercício diário, todo dia. No final do dia, antes de dormir, ele fazia uma reflexão, analisando como foi o seu dia. E isso precisa de uma vontade séria, de um desejo sério de melhorar-se. Aquele que a pessoa se compromete. Fala assim, não, eu me comprometo a fazer mudanças na minha vida, no meu comportamento, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. E vou levar com maior disciplina, responsabilidade e comprometimento. Ao final de cada dia, interrogar a sua consciência e analisar: durante todo o dia, deixei de cumprir algum dever? Deixei de fazer algo que era um dever meu, que eu precisava fazer? Chegava ao final do dia, interrogar a consciência: alguém teve motivos para de mim se queixar? Durante todo o dia eu fiz alguma coisa que deu motivo para alguém ficar triste, chateado, decepcionado, para se queixar de alguma atitude que nós fizemos? Ou, no final do dia, interrogar a sua consciência: cometi alguma ação que não tenho coragem de confessar?
fiz alguma coisa que me envergonho, que eu não tenho coragem nem de dizer para ninguém? Pensei algo reprovável? Esse era o exercício que Santo Agostinho fazia todos os dias. Todos os dias se comprometia a não dar motivo para ninguém sentir raiva, ficar triste, decepcionado por alguma atitude, alguma forma de falar, ou ter deixado de fazer algo que eu deveria ter feito, não fiz para deixar para depois, e ir protelando as coisas. Então, serve de exemplo para nós. Podemos começar a fazer esse exercício, que seria a reforma íntima diária. Porque a partir do momento que percebeu que naquele ponto eu ainda não consegui superar e colocar como objetivo a ser alcançado todos os dias, até chegar ao ponto que, por isso eu não me peco mais, já consigo agir naturalmente, sem deixar de cumprir com o meu dever, ou de ofender ou magoar alguém com alguma palavra, comportamento, atitude que costumeiramente agimos e percebemos ou achamos que é normal, que está dentro da naturalidade, porque todo mundo faz, todo mundo é assim. Tendo essas desculpas para ficar deixando sempre para depois, porque acha que é normal, que é igual todo mundo, e nós não somos todo mundo. Todos nós estamos num processo evolutivo. Um está mais avançado, outro está mais atrasado. Nós temos que buscar como referência aqueles que já estão mais avançados e não ficar tendo como referência aqueles que estão igual ou mais atrasados que nós. Porque daí sempre estaremos retardando a nossa evolução. Mas como se melhorar? Sócrates é um dos filósofos antigos. Ele é mais de 300 anos antes de Cristo, como Platão. Então, filósofos antigos já vinham falando ensinamentos que vêm sendo repetidos com outros profetas em outras linguagens, em outras teorias, de forma mais atualizada, mais moderna, mas que vem dizer a mesma coisa. Aqueles que estão estudando ou já fizeram algum curso de neurolinguística, coach, tem como base os seus estudos tudo essas filosofias de vida que consta no Evangelho, que consta em filosofias antigas, para fazer que as pessoas se despertem, para reconhecerem a força que tem dentro de si mesmo. Claro que direcionada para as outras áreas, não para a questão religiosa, não para a questão de moral íntima, né? Mas o Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, o processo de melhoramento, de crescimento, de mudança para melhor, começa a partir desse fundamento: conhecer a si mesmo. Porque nós, como espíritos endividados, com a nossa própria consciência, nós burlamos
esse processo de cobrança consciencial. Que através das autojustificativas dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas falhas, nós criamos desculpas, justificativas para continuarmos do jeito que ainda estamos. Usando desculpas por causa da criação que teve. Eu sou assim hoje por causa da minha mãe que me educou assim, do meu pai que me criou assim, da vida que eu tive lá atrás. Eu sou assim porque eu não me dão oportunidade para crescer, não me dão oportunidade para aprender. Eu ainda sou assim porque eu tenho problema de saúde e tal, porque eu tenho dificuldade de enxergar, de ouvir, de ler, não tenho entendimento, tenho limitações psicológicas. Nós temos desculpas justificativas para tudo, porque na verdade nós viemos cheios de limitações mesmo. Todos nós viemos com limitações físicas, viemos com limitações morais, psicológicas, psiquiátricas, o que quiser. Nós viemos com tudo. Porque nós somos espíritos reencarnados, que já vivemos várias vidas. E numa dessas várias vidas, nós comprometemos o nosso funcionamento físico. Pelos abusos que nós cometemos, viemos com falhas nos órgãos vitais, porque bebemos demais, fumamos demais, comemos demais, fizemos sexo demais, fizemos maldade demais, matamos demais, suicidamos várias vezes. Então, inevitável vir com sequelas de outros tempos. Então não tem por que se apegar nessas coisas como se fosse foi de propósito que Deus criou meu corpo com deficiência, com problema na saúde, com problema mental. Não, é resultado das nossas próprias escolhas, das nossas próprias vidas. Viemos para viver com elas, para superar mesmo. Então não tem como ficar usando como desculpa. É com a família desestruturada que tivemos, assim mesmo, nós temos por obrigação de ser melhores. Com o problema de saúde que temos, ainda assim, não podemos nos vitimizar, ficar de coitadinha, não. Não é castigo, é recuperação, é resgate. Então, fazer o melhor na situação em que se encontra. Então, não tem desculpa justificativa de estar paralisado por causa das circunstâncias. Ninguém veio em condições propícias, adequadas para decolar, sem nenhum obstáculo à frente. Não, todos nós viemos com tudo isso junto. Porque é o plantio e a colheita. Então não serve como justificativa permanecermos nos erros. Se já identificamos, imediatamente aplica o exercício de Santo Agostinho. Não devo mais fazer isso.
Preciso mudar. Ah, mas enquanto ninguém me viu fazer, ninguém me pegou, ninguém sabe, acha que está ileso. Não, uma hora vai reverter contra nós mesmos, né? Então, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Nós nos conhecendo, sabendo, reconhecendo onde que estão os nossos males, os nossos defeitos. Só assim conseguiremos começar a mudança. Enquanto tivermos camuflando, não querendo enxergar coisas que até as outras pessoas já estão enxergando, e nós insistindo em não enxergar, achar que não, que as pessoas que têm maldade nos olhos, que falam maledicentes nós somos mesmo. Mas nós precisamos nos conhecer, saber aonde estão os nossos defeitos, aonde estão os nossos vícios que precisam ser combatidos. Não é só vícios físicos, de beber, fumar, comer. Vícios morais. Aonde está que está nos causando empecilhos, que está nos impedindo? Aí está a grande chave dos mistérios para conseguirmos avançar realmente nessa mudança interior. No Livro dos Espíritos tem uma questão que Allan Kardec pergunta para os mentores. A questão 909. Ele pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, as suas más tendências? Os espíritos mentores respondem sim. Olha lá a pergunta: o homem pode vencer as suas más tendências pelos seus esforços? O espírito responde que sim, os homens, as pessoas podem sim vencer o mal que tem dentro de si. E que frequentemente fazendo esforços insignificantes, coisas pequenas podem mudar. O que precisa é começar a mudar. Primeiro você identifica, você se reconhece, fala: realmente eu tenho muita preguiça, ou eu sou do tipo que só vivo deixando para depois, vou resolver depois, amanhã eu faço. Então, reconhecer o seu defeito já começa com esforço pequeno, insignificante, que ele fala aqui. Então não é esperado muita coisa, não. Não é esperado de um dia para o outro você já se transformar, já é outra pessoa, que não funciona assim. Então, identificou, e todo dia, através desse exercício de autoanálise, olha, hoje eu já consegui arrumar minha gaveta, que eu tenho 1 ano tentando arrumar meu guarda-roupa. Hoje eu já consegui arrumar uma gaveta. Amanhã já consegui arrumar o lado do guarda-roupa, coisa que você ficou 1 ano sem fazer e sabendo que precisava, mas deixando para depois.
Então, a partir do momento que você identificou aonde está o defeito, aonde está o problema, e você se propôs sinceramente a fazer a mudança. Não com os outros, compromisso pessoal, com você mesmo. E aí você vai se policiar, aí você vai se cobrar. Só assim para as coisas acontecerem. Daí os espíritos ainda complementam. O que lhe falta é a vontade. Então, as pequenas coisas vai acontecer a mudança, mas precisa você querer. Você desejar que aconteça realmente. Então, quão poucos dentre vós fazem esforços? Os espíritos complementam. Esforço para coisas, pequeno passo que é considerado insignificante, que somos capazes de deixar para depois ou não dar tanta importância quanto merecia. Então, diante das dores e decepções, reconhece como provas ou expiações e as aceitam sem reclamar. Esse também é dos exercícios para fazer a mudança dos pensamentos, dos sentimentos. Reconhecer como provas e expiações e as aceitam sem reclamar quando as dores e decepções batem à nossa porta. Não ver as dores e decepções como uma punição, como uma injustiça que está acontecendo na nossa vida, mas que é uma prova para te fortalecer a vencer, porque nós viemos para isso, para aprender com as lições da vida e superar, ou reconhecer como uma expiação. Falei assim, olha, se está acontecendo isso na minha vida, tem uma razão de ser. E se eu não fiz nada nessa vida, nesse período de tempo que eu estou vivo, algum motivo tem que ter para hoje eu estar passando por essa situação dolorosa. Como expiação, é consequências de atos, experiências de outras vidas. Então quer dizer que é justo, muito justo, justíssimo, né? Diante dos seus beneficiários, não espera recompensa. Essa é outra atitude esperada das pessoas de bem. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, mesmo a gente falando, eu faço porque eu gosto de ajudar, eu faço porque eu sinto bem. Mas se aquela pessoa que foi beneficiada, por acaso você pegar ela falando mal de você, ou pegar ela fazendo alguma coisa que sabe que iria te prejudicar, não logo pensamos, no mínimo, eu esperava que tivesse uma consideração, né? Então, tá esperando alguma coisa. Então, a pessoa do bem, o homem de bem, não espera nada. Sabe
que todo mundo que está aqui nessa terra é tudo gente igual a gente. Tudo cheio de defeito, tudo problemático, tudo esculhambado, regaçado igual nós. Esse não vai poder publicar, né? Porque quem não sabe, né? Diante das necessidades do próximo, espalha benefícios, presta serviço. Então, é a pessoa que está sempre à disposição para ajudar. Se coloca sempre, sem esperar nada. Não espera elogio, não espera nem ser chamado. Ah, está fazendo um mutirão ali, não está desocupado, não tem... Vou lá fazer, ajudar. Ah, está precisando de donativos, pronto para ajudar. Né? Então, está sempre sensibilizado pelas dores, sofrimento alheios. Não importa se é da sua religião, se gosta de você, se é do mesmo partido político, não importa. Está passando por problema, dificuldade e pode ajudar de alguma forma, está pronto ali para servir. Esse é o homem de bem que está próximo da perfeição relativa, né? Então, diante das diferenças de raças ou crença, vê como irmãos, todos. Diante das ofensas contra si, perdoa sempre. Olha a dificuldade que nós temos de perdoar. Só de estarmos reencarnados já está falando que nós não sabemos perdoar, nós não conseguimos perdoar. Pessoas que falam assim, não, eu não guardo rancor, eu não guardo, sou boa, né? Fala assim, nossa, quando eu vejo entra por isso e outro dia esqueço tudo. Mentira, esse não pode publicar, já está avisado. Estamos reencarnados por quê? Encontro de devedores e credores. Encontro de pessoas que precisam ajustar e reajustar coisas mal feitas, que não consegue perdoar. Tem uma historinha de Chico Xavier, que ele às vezes ele é engraçadinho, né? Às vezes ele conta umas historinhas engraçadas, que ele fala assim que lá na vizinhança dele, tinha um vizinho lá que todo dia o marido chegava em casa, dava uma surra na mulher, só ouvia grito, apanhava. Daí todo dia, no final do dia, acho que ela precisava para dormir, ó, acho que ele pensava, né? Porque todo dia batia. Daí os vizinhos falaram, Chico, precisamos fazer alguma coisa, vai matar a mulher uma hora. Todo dia esse homem chega, bate nessa mulher. Daí Chico falou assim, não mexe com isso não, eles, olha, já estão bem. Porque antes ele matava ela, já tem não sei quantas vidas que ele chegava e matava, agora ele só está batendo. Né? Então, ajuste e reajuste, já melhoramos um pouco, mas ainda estamos encontrando seres que nós não soubemos perdoar verdadeiramente. E aí precisa reencarnar. E aí precisa reencarnar dentro da mesma casa, sendo pai, mãe,
mãe, sendo irmãos, para ver se a consanguinidade dentro de uma sociedade hipócrita que fala que pai, mãe, filho, filha tem que se amar, se cuidar, porque família, né? Família é o meu tudo, né? Aquele discurso lindo. É a âncora que me traz segurança, né? É o meu porto seguro. Daí chega em casa, é um ódio que tem só de olhar. Não fala comigo. Passa anos sem falar. Faz de tudo para envenenar a vida do um do outro. Fora outras coisas que acontecem. E tá ali. Veio para ver se a força da consanguinidade, dos valores morais hipócritas da sociedade, pudesse influenciar de forma que, com convívio, ia aprender a amar e se respeitar. Dificilmente, raríssimo os casos de encontro de almas afins no mesmo grupo familiar. Raríssimo encontrar dois seres que vêm no grupo familiar que se ama verdadeiramente. A maioria encontro de inimigos ferrenhos. Então, nós estamos dentro desses casos. Só de lembrar como que foi o nosso relacionamento com nossos pais, aqueles que já têm filhos adultos, como que foi o relacionamento com os nossos filhos, né? Então, se tirar alguns momentos de harmonia, como Natal, antes de abrir a cerveja, antes de beber e começar a falar as verdades, né? Lavar a roupa suja, né? Então, assim, momentos, a maioria é tudo assim nervoso, é um estar nervoso, porque agorinha meu pai vai chegar, agorinha fulano vai estar aqui, eu vou ter que voltar para casa, ai meu Deus. Né? Então a gente vê a dificuldade do perdão. Só de estarmos reencarnados já está comprovado as dificuldades que temos de perdoar, que precisamos vir com o véu do esquecimento para conseguir conviver, e mesmo assim os sentimentos afloram de forma inconsciente. Não sabemos de onde que vem essa antipatia que temos um pelo outro, se a pessoa não fez nada, mas não fomos com a cara, não aguento nem ouvir a voz, né? Então são coisas que está impregnado ainda em todos nós. Diante das fraquezas alheias, sede indulgente. Olha a dificuldade, né? Quando vê defeitos nas pessoas, fraqueza das pessoas, sede indulgente. Respeitar, amparar, orientar, não meter o pau, falar por trás, aproveitar e aumentar mais ainda, né? Então a gente percebe aí a dificuldade e a distância que nós estamos ainda da perfeição relativa. Diante dos defeitos alheios, procura não evidenciá-los, né? Coisas assim que na verdade parece que torna pauta de assunto nas reuniões, quando os defeitos alheios é assunto, comentar os defeitos das pessoas.
principalmente se a pessoa não estiver presente, né? Então, fez rodinha, festinha, todo mundo fica querendo ser o último a sair da rodinha, porque sabe que se saiu é a vez o assunto da hora, né? Então, diante das próprias imperfeições, estudas e as combate. Esse que é o esperado de cada um de nós. E nós temos o Evangelho de Jesus, esses ensinamentos, essas orientações, como código de conduta universal. Os ensinamentos de Jesus, que veio trazer e vivenciar para exemplificar, deixar marcado para cada um de nós como ele agiu. Era discriminado, era humilhado, mas nem por isso deixou de amar, de perdoar, de ajudar, de curar, de fazer o bem, né? Nós temos ele como exemplo. Sabemos que ainda está muito distante da nossa realidade, mas a partir do momento que nós já estamos conscientes da questão da reencarnação e que nós viemos com esse objetivo de mudança, de melhora interior, se não temos ninguém para servir de exemplo, que nos espelhemos em Jesus. Né? Por isso que de tempos em tempos reencarna pessoas para reavivar esses comportamentos que logo tornam-se evidentes, são santificados pelas igrejas e tudo mais, por causa são pessoas totalmente incomum. Pessoas que são hoje canonizada como Santa Teresa, Teresa de Calcutá, Madre Paulina, aquela lá no Nordeste lá, que vivia em função de fazer o bem, não tinha nem para si, mas a vida dela era em função de ajudar as pessoas. Daí logo torna-se algo santificado, porque não é normal, não é um ser humano igual a nós. E por que nós não termos como referência para fazer a mudança? Preferimos permanecer no coletivo de que todo mundo é assim, todo mundo vive assim, faz dessa forma, e fica criando resistência para fazer a mudança, a melhora, né? Então, se nós já estamos no caminho, precisamos ter mais determinação, mais coragem, mais persistência para conseguirmos. Principalmente aqueles que têm mediunidade, que está em contato com espíritos evoluídos, que utiliza da matéria, da nossa matéria, para ajudar as outras pessoas, que deveríamos sentir envergonhados deles ter que usar uma matéria imunda, impregnada ainda de pensamentos, sentimentos egoísticos, para ajudar, né? Então, que possamos fazer o melhor para sentirmos pelo menos em condições de ser usado pela luz e não sentir incomodados de falar assim, nossa, o que o guia falou para ajudar o outro serve para mim, porque eu continuo tendo a mesma conduta daquele doente que veio pedir ajuda, parece que está sendo para mim. Então, quer dizer, está se reconhecendo que ainda está numa situação lastimável, né?
Então, que sirva de incentivo para melhorarmos a cada dia. Vamos agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai todo misericordioso, e pedimos, Senhor, que nos dê a força, a coragem, a determinação, para que possamos fazer a mudança necessária no nosso interior, para que possamos nos tornar servos fiéis no caminho que nos colocaste, e que a sua luz divina possa nos conduzir com segurança e que possa alimentar e fortalecer o nosso espírito, para que possamos superar todos os obstáculos necessários para o nosso aprendizado. Graças te damos e que assim seja.